Então, o tema de hoje é polineuropatia do doente crítico. A gente puxou esse tema por quê? Porque a gente teve alguns casos de Covid, e não Covid também, mas pacientes de longa permanência, com uso excessivo de curar, de sedação, de ventilação prolongada, acamado por longo tempo, e aí acaba desenvolvendo essas polineuropatias do doente crítico. É uma coisa que a gente sabe pouco, mas uma vez que isso acontece, a gente acaba fazendo toda a fisioterapia, que ela quem cuida, na verdade, desse tipo de doença. E o mais importante disso aí, ela vai passar para nós hoje. Então vamos lá. A polineuropatia, ela é um distúrbio generalizado que ela comete normalmente extremidades dos membros, tanto superiores como inferiores. Maneira distal e simétrica, então os dois pernas ou os dois braços, e sempre distal, mãos, pés, do joelho para baixo, do cotovelo para baixo, tá? Ela é uma disfunção que causa danos no axônio, ou na bainha de mielina, ou em ambos, ao juntos, tá? O que acontece? Diminui a velocidade de condução nervosa. Então, eu vou mostrar aqui, depois tem uma figura que dá para vocês verem direitinho. Tá, então, causa tantos prejuízos proprioceptivos e de movimentos. Então, o que é o axônio? O axônio, ele é uma parte do neurônio responsável pela condução nervosa do corpo celular distante. Então, a gente dá o comando e o axônio é o que faz com que esse comando chegue para as partes musculares, a parte do corpo celular, e vai para os locais mais distantes, como o músculo, ou para outro neurônio. Então, ele sai do corpo e do núcleo, entra aqui no axônio. Esse verde são as bainhas de mielina, que manda o comando para toda a parte do nosso corpo que pratica o movimento, tá? Todos os músculos. Então, o que acontece? Acontece uma compressão prolongada e reduz o suprimento sanguíneo que passa por esse axônio e as bainhas de mielina. Aí o transporte inadequado causa degeneração dos mesmos. Então, por eles serem totalmente compostos tanto por bainha de mielina e o axônio, você perde condução nervosa, tá? Vários fatores que contribuem para essa condição. Eu falo que é condição porque ela é uma reversível. Você não vai ter o paciente para sempre, ele não vai ficar acamado ou perda de movimentos para sempre. Ela é uma condição daquele momento que ele está presente na UTI. Então, quais os fatores que podem contribuir? Imobilidade, ou seja, paciente acamado devido à sedação, a condição dele naquele momento, anormalidades metabólicas, hiponatremia, hiperuremia, hiperglicemia, uso prolongado de medicações como corticoides, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Por isso, no Covid a gente usa muito bloqueador muscular e muita sedação e por muito tempo. Então, com certeza o paciente acaba adquirindo essa condição da polineuropatia. Ventilação mecânica por tempo prolongado e a permanência na UTI com imobilismo. O que acontece com os bloqueadores? Por uso acima de 24 horas, geralmente por mais de 6 dias, tetraparalisia flácida, dificuldade de desmame. A gente teve muita dificuldade de desmame das pacientes do Covid aqui, devido a esse tempo de uso tanto do bloqueador como da sedação. A condição pode persistir por horas e após a retirada da medicação até 42 dias para a total retirada dessa medicação do organismo da paciente. A reversão temporária, você pode usar essa medicação, neostigmina, que ela impede a destruição da acetilcolina, facilitando a transmissão do impulso nervoso. Então, é uma medicação que você pode usar para cortar o efeito do bloqueador. Em pacientes com difusão hepática, acidose metabólica
hipermagnesia estão mais propensos. Então, esses pacientes com essas disfunções, o uso do bloqueador tem que ser sempre ponderado, as doses, para que a gente não evolua para a polineuropatia. Evitar pancurônio e vecurônio, preferir o atracúrio em pacientes com disfunção renal e hepática. E aí eu não achei, eles não tinham uma explicação de por que evitar os dois e usar o atracúrio. A vida média aumenta, né? Tem parte da excreção dele é renal, mas é fundamentalmente hepática. Pode usar, preferencialmente. Preferencialmente, não é obrigatório, porque às vezes não tem que trabalhar com... então, realizar interrupções diárias do bloqueador e monitorar o grau do bloqueio com estimulação nervosa periférica, o que normalmente não tem nos hospitais, que é um aparelho para a gente fazer a estimulação periférica. Os corticoides, então, efeito catabólico direto no músculo esquelético. Existe grande variação de tempo de tratamento e do início da fraqueza muscular, mas geralmente ele ocorre após altas doses do uso do corticoide e por tempos prolongados. O risco maior é dexa e a triciclonolona do que a prednisolona e metilprednisolona. Também não achei, eles não explicaram, eles só jogaram lá as características da droga que são melhor avaliadas. E após a redução do uso do corticoide, de 3 a 4 semanas, o paciente acaba apresentando melhora da função da redução, após a redução da dose. O quadro clínico. Ele pode estar presente a partir do segundo dia de internação do paciente na UTI. Então, de segundo ao quinto dia de internação na UTI, fazendo uso de sedação, ventilação mecânica e bloqueador, se for o caso. 70% dos pacientes desenvolvem a polineuropatia, são pacientes que evoluíram com sepse grave. A gente acaba evidenciando essa polineuropatia, essa condição, no momento do desmame da ventilação mecânica, onde a gente coloca o paciente para ventilar em espontânea e ele não tem força na caixa torácica e você percebe que ele não consegue respirar sozinho. Acontece uma tetraplegia ou tetraparesia, que está associada à hipotonia ou hiporreflexia. Alterações de sensibilidade fica mais difícil de avaliar. O paciente vigil, ele demonstra boa mímica facial, porém ele não mobiliza os membros. O diagnóstico. A maioria dos casos é por dados clínicos, então avaliação de prontuário para saber o que foi utilizado com o paciente. Eletroneuromiografia, para você descartar outras patologias como Guillain-Barré, neuropatia periférica, lesões extensas do sistema nervoso central. E uma biópsia axonal, que não, assim, pode se fazer, porém não é muito utilizado, tá? O prognóstico. Ele pode evoluir com sequelas graves e existe documentadas que pacientes permaneceram até 4 anos com essa condição, após a data da alta. Força muscular grau 4 e 5 após 3 semanas de acompanhamento, em 50% dos casos, o paciente que sobreviver. Então, após 3 semanas, ele já começa a adquirir grau 3 e 4. Apesar que a gente teve nossas pacientes aqui, que foi assim, muito rápido, a Ana Paula e a Roseli, foram as do Covid mesmo, que foram muito rápido. No caso da Yara, como ela já tinha uma lesão neurológica diferente, foi mais demorado e ainda está sendo, né? Então, a Yara não tinha uma polineuropatia do doente crítico porque ela tinha uma lesão neurológica. Já as outras duas, sim, pelo tempo de internação e ventilação mecânica que elas permaneceram. Eles permanecem com pequenos déficits limitantes, diminuição de reflexos osteotendíneos,
E normalmente são 9 meses de recuperação. Pode ser 9 meses, não necessariamente 9 meses. O tratamento, então, é tratar a sepse, que é o que dá a condição da lesão do axônio e da baía de mielina. Evitar os bloqueadores neuromusculares e os corticoides, impossível, mas a gente, o que passa é assim, você administra o bloqueador e a sedação junto com o despertar diário, né? Então, sempre junto com o despertar diário. Nutrição, o manejo da dificuldade do desmame, evitar a manutenção da sedação prolongada e promover despertar diário e fisioterapia. Enfim. Na verdade, o que faltou falar foi que 70% dos casos de polineuropatia são desencadeados pela sepse, né? Ela acaba fazendo uma diminuição da irrigação e acaba dando essa lesão nos axônios e na baía de mielina. Sepse diminui a oxigenação Periférica que acaba causando isso. Então, de 70% a 80% dos pacientes com a polineuropatia é devido à sepse. Então, tem que tratar a sepse quanto antes tratar a sepse, a gente previne essa condição. Eu tinha para mim que antibiótico também é agravante, né? A vancomicina, a micacina também. Também tem. São agravantes. E isso acaba piorando esses quadros de paralisia do doente. Doutor, quando a gente tem um paciente com sepse que está em ventilação mecânica, mesmo na ventilação mecânica, ventilação forçada, oxigenação, esse paciente continua tendo déficit de oxigenação periférica? Não necessariamente. Mesmo se ele está em sepse, se eu consigo fazer a ventilação, eu melhoro esse quadro. Aí, o objetivo é melhorar a oxigenação periférica. Sempre o objetivo da ventilação mecânica é o oxigênio na célula, não é nem no sangue, é na célula. Porque às vezes até no sangue está bom, mas na célula está ruim. Porque aquele doente vai estar ainda com lactato alto, ou seja, por que está com lactato alto? Porque não está chegando o oxigênio lá. Aí está em metabolismo anaeróbico. É que eu tenho uma impressão assim, de que quando o paciente está com ventilação mecânica... Está tudo resolvido. Está oxigenando normalmente, entendeu? Não é verdade. Mas ele ainda pode ter vasoconstrição, Ele pode estar tão fechado. que não chega, né? E tem outra situação também que a gente já experimentou. Esse caso eu vi. Paciente com a pressão baixa, estava chegando oxigênio na célula. Isso foi por aquelas microscopia. Isso se começou a fazer uma época, depois parou, mas eles faziam sublingual. Então eu conseguia ver embaixo da língua a circulação de célula. Aí o paciente chocado, pressão lá 7/4 e as hemácias circulando. Aí subiu o vaso, subiu o nora, foi para 12/8. A circulação fechou. Não circulava a hemácia embaixo da língua. Então, piorou. 2 horas depois morreu. Piorou com o uso do... Ou seja, a pressão boa também não quer dizer que está circulando bem lá naquele ferrilho. Por isso que se busca esses métodos indiretos, que é a dosagem do lactato periférico, diferença arteriovenosa de oxigênio. É uma forma que você tem de ver como o oxigênio está chegando lá fora. É porque na nossa cabeça está ventilando, a pressão está boa. Está tudo bem. Não necessariamente. Não. Às vezes Óbvio você tem que se muito estiver ventilando mal vai estar ruim, vai estar pior. Né? Sim. Mas Não necessariamente não está bem. necessariamente. Às vezes você tem a ventilação, mas você não tem a perfusão. Então não tem como levar esse oxigênio, né? Então você tem o shunt, tem a relação VQ alterada. E reforçando alguns pontos aí. Tirar o bloqueador neuromuscular. A gente aqui, sempre com 48 horas, no máximo, a gente tirava, nem que fosse só um pouquinho, pelo menos para poder tentar se mexer. Que, os casos que a gente teve foram muito graves, a gente não conseguia deixar sem. Mas tirava um pouquinho, pelo menos, para ter algum grau de atividade.
você traz uma notícia diferente. A ideia é tirar diário, não é a cada 48. Que eu acho que aí melhora ainda mais. Né? Mas quanto mais cedo você tira o bloqueador, melhor. Ventilação mecânica prolongada, meu cara está lá deitado, dormindo. Toda a musculatura dele vai atrofiar. Você perde nervo, mas você perde músculo também, né? E você consegue salvar ou melhorar alguma coisa com a mobilização passiva do paciente? Consegue, mas é uma mobilização passiva. É porque tem muitos artigos que falam que a mobilização passiva, que é aquele para frente, para trás, para frente, para trás, não chega a conseguir você manter aquela musculatura, ganhar aquela força de musculatura como se fosse na musculação, né? Isso teria que ser com movimentos constantes, repetitivos e muitos movimentos, assim, 10 vezes não adianta nada. E não sei se tem também se tem o disparo nervoso na passiva, né? Acho que não deve ter disparo nervoso na passiva, né? Ela funciona, você não consegue ter esse grau de atividade muscular. Ela funciona mais para evitar rigidez do que para você ganhar força. Para evitar que tenha contratura de tendão, né? Isso. Tanto de membros inferiores como superiores. Então a gente usa mais evitando rigidez articular e instalação de contraturas do que para você ganhar força muscular, na verdade. Não consegue manter tônus, manter... Não. O passivo não. Consegue fazer com aquela estimulação elétrica periférica? Isso. Tem o FES, que aí você consegue. Não é choquinhos, sabe? Daí você tem um choquinho. Até para recuperação eu já vi usando com resultado legal. Isso. Para abdômen, isso. O pessoal usa para estética, polichoque. Aquele lá funciona, então teria que fazer diariamente 3, 4 vezes por dia. Aí você consegue manter o tônus muscular do paciente. Mas o principal é acordar rápido, tirar a droga cedo, fazer o doente se mexer. Movimentação ativa. Porque você previne escara, você melhora pulmão, você melhora delírio, você melhora um monte de outras coisas quando você acorda o paciente. Mesmo a gente teve o caso de uma outra paciente que a gente, mesmo entubada, a gente andava com ela no corredor, a gente tirava ela da cama, deixava ela com ventilação entubada, sentada na poltrona. O caso dela era o caso de... Como é que era? O da Michele? Era miastenia. Então ela era uma paciente boazinha também, porque tem paciente que você acorda e ele já quer puxar o tubo. E ela, tranquila, conversava com a gente, entubada. E a gente começou a fazer essa mobilização precoce nela. Então a gente caminhava com ela entubada, sentava na poltrona entubada, então ela saiu daqui andando, mas era uma paciente que poderia também ter adquirido, mas também era uma paciente colaborativa. E assim, começou, tirou do respirador, não está andando, começou a demorar muito para ganhar musculatura, aí não foi o caso dela. A gente chamou o Vitor, uma miastenia, não era pânico, tinha tudo para ser uma pânico. Não, era miastenia. Era miastenia. Aí fez a medicação. De acetilcolina na placa, né? Entra com mestinon. E aí melhora, né?